internacionais, especialmente quando falamos de uma das economias mais potentes e dinâmicas do mundo, a China. Vamos explorar as oportunidades de negócios para produtos premium gaúcho nesse mercado crescente e cheio de potencial. China, oportunidade de negócios para produtos premium gaúcho, com Everson Rodrigues, mente brilhante. Agora sim, agora eu gostei. Obrigado. Então, pessoal, primeiramente me apresentando, né? Eu sou o Everson Rodrigues, eu represento aqui o Mentes Brilhantes e a gente vem com Mentes Brilhantes aqui numa pegada de transformar vidas, né? Como a gente transforma vidas? Através do conhecimento, né? E o conhecimento sempre é o conhecimento do desenvolvimento pessoal e o profissional. Então, esse é o propósito do Mentes Brilhantes em transformar vidas. Então, o Mentes Brilhantes ele vem com essa ideia de esse propósito de transformar a vida das pessoas através do conhecimento, né? Então, a gente quer e busca desenvolver a pessoa tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. A gente sempre comenta sempre a mesma coisa, não adianta tu fazer 1000 cursos de vendas ou algum outro curso de profissionalizante se tu não está com a cabeça boa. Então a gente tem que equilibrar bem esses dois lados, então desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, eles caminham lado a lado, né? Então, falando agora um pouco de mim, né? Então, eu sou o Everson Rodrigues, eu morei 18 anos na China, de 2013 até 2021, voltei para o Brasil, tive a belíssima ideia de empreender no Brasil, né? Então, ainda estou tentando me acostumar com essa situação e dentro desse tempo aí eu criei uma startup, inclusive a gente está incubado na Fivale, e eu também entrei como sócio no Mentes Brilhantes. Tá? O que a gente está fazendo agora? Baseado nessa minha experiência de 18 anos na China, a gente está buscando negócios que a gente possa potencializar o Brasil e China, né? E mais precisamente aqui no Rio Grande do Sul. Então hoje a China, como todo mundo sabe, é uma economia de 18 trilhões de dólares. E daqui 2, 3 anos ela vai estar passando os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí está em 20 e poucos trilhões, em algum momento a China vai passar. Então a China ela vem de um crescimento desde 2000, que a gente vem trabalhando nisso, eu fiz parte desse crescimento da China, né? Então a China vem crescendo e vai passar os Estados Unidos de alguma forma, né? Então, por que a gente não pode explorar essas oportunidades que a gente tem na China com todo esse crescimento, né? Então, uma coisa que é extremamente importante, que está crescendo muito na China e o próprio governo está mudando, né? Todo esse crescimento da China se baseou na exportação, né? Então a China era mão de obra barata, produzia, exportava, fazia dinheiro. Hoje mudou. Hoje a China está mudando o foco para o consumo interno, né? A China tem 1,4 bilhões de pessoas, então eles estão focando agora no consumo interno. Então, para vocês terem uma ideia, hoje 500 milhões de pessoas na China elas têm poder de compra. Elas estão na classe média. Então, tu imagina, de 1,4, 500 milhões, isso aí é 3 vezes o Brasil aí. 2,5 vezes o Brasil com poder de compra. E a China, internamente, ela consome 2 trilhões de dólares em produtos. Produtos que são produzidos na China e produtos que são importados, né? Então, o que é a nossa ideia? É realmente trazer algum produto, levar algum produto aqui do Sul, aqui do Brasil, que a China possa consumir, né? Então hoje, para te ter uma ideia, a China está crescendo aí 15% ao ano no consumo dela. Então, se nós estamos falando de 2 trilhões,
então tu já imagina que vai ser 2 trilhões, 3 o ano que vem. Né? Então, é uma coisa muito grande no mercado chinês. E agora, pegando aí o gancho do vinho, né? E principalmente com a missão da Rota Rara, que é exponencializar o vinho gaúcho, né? Fazer o vinho gaúcho ser mais conhecido. Para vocês terem uma ideia, hoje a China, falando em vinho agora, a China ela tem uma posição hoje da sexta colocada, é o sexto país que mais consome vinho no mundo, né? Só que é uma parcela muito pequena ainda do consumo mundial, né? Então, a projeção para 2025 na China é 25 bilhões de dólares em consumo de vinho. E o que eu quero mostrar para as vinícolas aqui, principalmente aqui do Rio Grande do Sul? Cara, vamos pegar uma fatia desses 25 bilhões, vamos ir lá e vamos vender o vinho gaúcho. Como vocês todos aqui provaram vinho, tem muitos vinhos bons, por que a gente não pode ir lá e vender na China? Então hoje a China, com 25 bilhões, que é 5% do consumo mundial, cara, por que a gente não pode pegar uma parcela disso? O que está faltando para a gente pegar uma parcela disso? E eu sempre pego, eu bato na mesma tecla que nós brasileiros, e daí eu olhando de fora, que morei 18 anos fora, e agora estamos aqui no Brasil, nós somos extremamente ruins para marketing. A gente não sabe valorizar o nosso produto. O brasileiro em si ele é bom para falar mal do país. Ah, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas nós não somos bons para valorizar o que a gente tem de bom aqui, internamente. Então a gente não tem hoje nenhum produto, e podem me corrigir aqui se eu estiver errado, mas hoje não tem nenhum produto brasileiro que exista o desejo do estrangeiro em consumir. Cara, preciso tomar o café brasileiro porque é o melhor do mundo. Não. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mas o melhor café é o colombiano. Ah, o Brasil tem as melhores espumantes do mundo. Não, mas a gente quer tomar de R$500, R$600 aquela espumante que vem da França. Então a gente não tem nenhum produto hoje, fora os commodities, que as pessoas têm interesse de consumir. Cara, eu preciso ter isso aqui no Brasil. Então, nós somos extremamente ruins de marketing. E daí, e isso é uma coisa que eu quero falar muito para as vinícolas, todas as vinícolas aqui, por que não vende mais, ou por que vende só um pouco? Porque todo mundo aqui, é uma tendência do brasileiro, todo mundo quer ser comprado. Ninguém quer vender. Eu não quero ir lá desbravar mercado. Eu não quero ir lá e abrir o mercado e botar meu produto. Não, eu quero que alguém venha aqui, me compre um container, eu estou feliz, e daí eu falo para todo mundo que eu exporto aí para 10 países, e na verdade é uma caixinha de vinho para cada país. Então é isso que a gente quer mudar, e é isso que eu quero explicar, né, para todas as vinícolas, né, nesse projeto aí do Mentes Brilhantes, de levar o vinho gaúcho, principalmente o gaúcho, para a China. Então, o foco hoje é vinho gaúcho para a China. Então, o que aconteceu também, e até eu estava conversando agora com um cara que tem uma vinícola aqui, cara, em 2021, para quem não sabe, a exportação do vinho brasileiro, que já era muito pequena, caiu 55%. 55%. Então, se tu vendia lá 100 garrafas, agora é só 45. Do nada. Então, desde 2021, toda a exportação do vinho brasileiro para a China caiu 55%. Então, para vocês terem uma ideia, como a gente não sabe fazer negócio. A gente acha que sabe fazer negócio. Né? E eu gosto de falar muito sobre isso, que, cara, o chinês ele está fazendo negócio, está vendendo pimenta há 5 mil anos. Daí a gente quer ir lá e conversar com o chinês, fazer negócio. A gente começou o ano passado. Então, o que é a nossa ideia? Reposicionar o vinho brasileiro no mercado asiático. Criar uma narrativa, criar produtos que realmente tenha
capacidade de entrar no mercado com valor agregado e que o chinês reconheça isso. Cara, esse vinho é bom, eu acho que vale a pena investir. E o chinês, ele gosta de produtos caros, produtos com valor agregado e produtos de qualidade. Então a gente tem que saber explorar isso. Só que o chinês, ele nunca vai saber que o Brasil tem a melhor espumante, ou o melhor vinho tinto, ou o melhor vinho branco, se nós não falar para ele. E nós só vamos falar para ele se nós trabalhar numa narrativa, numa campanha de marketing, de nós fazer parcerias lá dentro. Então, aqui para vocês terem uma ideia, quais são os principais vinhos que a China consome, né? Para vocês entenderem, hoje 80% do vinho importado da China é vinho tinto. E eu vou dizer que hoje 90% do vinho que eu tomei era vinho branco. Aqui, né? Nós ficamos só daquele lado. Então, 80% era vinho branco, espumante. Eu nem tomei vinho tinto, eu tenho que tomar, eu vou lá contigo depois, para nós tomar esse vinho ali, eu preciso entender como é que é. Mas hoje 80% do consumo de vinho na China é vinho tinto. Mas daí tu olha, são 5 tipos de vinho. Mas o Brasil, ele produz todos esses vinhos. Qual é o melhor vinho? Ou o que a gente tem mais, né? O que a gente produz mais de? Vocês sabem aqui? Aquele segundo ali, eu nem sabia dizer o nome ali, até agora eu não sei dizer. Mas hoje, conforme o terroir, né, que o pessoal fala aqui, gaúcho, o melhor vinho que a gente tem do tinto é o Merlot. Então a gente está em terceiro. Então, se 80% do vinho consumido na China do vinho é tinto e a gente tem o Merlot, vamos botar o Merlot lá para os caras. Vamos ter o melhor Merlot, né? Então, esse é o trabalho, essa é a informação que eu quero passar para as vinícolas e realmente nós criar essa campanha, levar as vinícolas, entender o mercado, né? E começar a exportar para os caras. Eu quero uma fatia daqueles 25 bilhões. Quem não quer é louco, né? Então, assim, hoje a gente tem um mercado para conquistar, né? Então, tem uma demanda crescente. Os vinhos brasileiros, eles têm uma oportunidade única, né? A gente tem que explorar essa oportunidade, né? Mas, daí vem o outro lado. Eu preciso entender o chinês. Eu preciso entender a cultura chinesa. Eu preciso entender como é que ele negocia. O que ele está esperando de mim? Não adianta eu ter o melhor vinho. Eu preciso falar para o cara. Mas como eu vou falar para ele? Tem formas de falar, né? A gente fala muito lá na China, e o Everaldo que morou na China aqui também está na plateia, o guanxi. O guanxi nada mais é que relacionamento. Tu criar um relacionamento com o cara, tu criar essa confiança do chinês, né? E daí tu tem a oportunidade de mostrar o teu produto. Então, essa é a oportunidade que a gente tem e que a gente quer passar para todas as vinícolas. Então, por que o Mentes Brilhantes é importante em todo esse processo? O que eu posso fazer pelas vinícolas, né? Por que é importante eu estar junto nesse projeto? Ou eu liderar esse projeto? A gente tem uma consultoria especializada. A gente sabe ali todos os labirintos chineses, com toda a experiência que a gente tem. A gente tem as missões empresariais, inclusive agora dia 6 de abril eu estou indo para a China, eu vou levar uma missão de médicos para a CEMIF, depois no dia 11 eu vou me encontrar com uma outra missão que é da Canton Fair. E por que a gente não pode ter uma missão de vinhos, né? A China também tem uma mega feira de vinhos lá, então por que a gente não pode estar lá também? E outra coisa que é auxiliar as vinícolas com toda a estratégia de marketing, né? Então não é simplesmente dizer que tem o melhor vinho, mas como tu vai dizer que tu tem o melhor vinho, né? E hoje a gente sabe, e acontece muito aqui no Brasil, é muita narrativa, né? É como tu vai criar essa narrativa, como tu vai contar a história, né? Então isso a gente pode ajudar. Então, por isso, com Mentes Brilhantes a gente pode triunfar na China. Esse é um projeto que eu gosto muito, que eu quero investir muito nesse projeto de realmente fazer a economia aqui do Rio Grande do Sul girar.
e principalmente ajudar as vinícolas a vencer nesse mercado, que é um mercado hoje de 25 bilhões de dólares. Então, quero agradecer para vocês aí, muito obrigado pela presença aí, por me escutar, e agora é nós colocar em prática todo esse plano. Vou trabalhar muito com o Guilherme Bale, que é o proprietário e o idealizador aqui da Rota Rara, e nós vamos fazer esse projeto acontecer aí bem próximo. Muito obrigado, pessoal.